Senhoras e senhores, boa tarde. Gostaríamos que todos tomassem seus assentos para darmos continuidade à nossa programação. Dando continuidade à programação, convidamos a palestrante e a moderadora a se posicionarem no local indicado. Doutora Tatiana Camarão, assessora técnica especializada da Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e vice-presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, IMDA. Neste evento, ela irá palestrar sobre parâmetros do processo de implantação do Programa de Integridade no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Nabirra Monassa Abinadi da Rocha, secretária de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça do Amazonas e instrutora de Integridade do Tribunal de Justiça do Amazonas, moderadora desta palestra. Com a palavra, a doutora Nabirra Monassa Abinadi da Rocha. Boa tarde a todos. Vou convidar a Tatiana para sentar, né, pessoal? Vou me sentar, com licença. Bem, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade ao desembargador Bandieira, César Bandieira, por ter concedido essa oportunidade à Secretaria de Auditoria Interna para abrir essa conversa, né, com todos os participantes, com a Tatiana Camarão, representante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que eu reconheço hoje como o nome da integridade no Poder Judiciário Nacional. Todas as vezes que eu palestro, eu falo isso para ela, e ela se tornou minha amiga pessoal. Posso dizer isso, né, Tatiana? Tatiana, eu já chamo as meninas. Tatiana se tornou uma amiga pessoal, e para mim é o nome da integridade no Poder Judiciário. E todas as vezes que eu palestro, né, meus colegas de Secretaria de Auditoria Interna são testemunhas disso. Eu cito o nome da Tatiana para que as pessoas procurem o trabalho dela e possam ver o que eu já presenciei. Quando pego o gancho da doutora Viviane, gostei muito do que ela disse, que a primeira coisa que veio à mente dela é informação, né, doutora Viviane? E quando a gente começou a falar de integridade aqui, eu disse, eu preciso me informar com quem já sabe. E o nome que nos trouxeram foi da Tatiana, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nós fizemos uma visita técnica ao tribunal, no início do ano passado, né, Tatiana? A política, vocês vão perceber que integridade é algo antigo, né? A gente vê que Deus é íntegro na Bíblia, não é isso? É bem antigo. Lá em Deuteronômio nós podemos comprovar que integridade é uma palavra muito antiga. Mas a política a ser implantada, implementada no Poder Judiciário, ela não é antiga, ela é nova. E aí, ano passado, nós fizemos uma visita técnica ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Fomos recebidos que nem príncipes, tá, pessoal? Aproveitar a oportunidade para agradecer a Tatiana. E tivemos uma aula durante um dia inteiro, né? Foi, vou dizer, proveitoso, cansativo. Enchemos a Tatiana de perguntas, ela sabe disso. Eu sou uma pessoa que me conhece, muitos daqui já me conhecem, sou uma pessoa curiosa, gosto de perguntar, gosto de polemizar. E esse é o meu perfil, e foi isso que a gente fez no TJ Minas Gerais. E quando eu vim de lá, eu vim com as propostas para o nosso tribunal, que foram todas aceitas, né? Na época, o presidente, desembargador Pascarelli, a quem eu agradeço, desembargador Chalub, à época, depois desembargador Pascarelli, desembargadora Nélia tem dado continuidade, o presidente do comitê, desembargador Hamilton, que sempre nos deu toda a abertura para que a gente pudesse implementar o programa, e isso foi algo apontado pela Tatiana de suma importância. Se a gente não tiver o apoio da alta administração, seja em qual órgão for, né, Tatiana, o programa não desenvolve, né? Então, é bom a gente registrar isso. E tudo isso veio na minha cabeça. Eu tive as portas abertas sobre o programa de integridade com as palavras da Tatiana, tá? Eu vou pedir licença para continuar, porque daqui a pouquinho eu vou te passar a palavra e aí o show de integridade vem para vocês. Eu aqui só vim mesmo para apresentar para vocês a brilhante palestrante. Mas o que eu queria mostrar, inicialmente, é que, pegando de novo a palavra da doutora Viviane sobre informação, era necessário a gente lançar mão para o tribunal, depois da implantação do sistema, que
desculpa, do programa por meio da portaria 1508, a gente precisava chegar aos 3.000 servidores que a gente tinha na casa. E nós entendemos por bem começar a usar alguns vídeos, né, para mostrar na casa, com uma linguagem fácil. Vocês vão perceber que é uma linguagem didática próxima, uma linguagem próxima de todo mundo, para que as pessoas começassem a ouvir sobre o programa de integridade. Então, vou pedir licença de vocês, 2 minutos. Sou eu e a Márcia, da Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Planejamento foi quem embasou o programa de integridade aqui, junto com o comitê. Então, eu peço licença para que passem para a gente o vídeo, por gentileza. Então, o que é um programa de integridade, para as pessoas entenderem com mais facilidade? É um programa que busca colocar todos os processos de trabalho do tribunal em conformidade com as legislações vigentes, além de estabelecer conceitos e diretrizes para a atuação de todos os servidores, magistrados e também do seu público externo. O comitê, aqui no tribunal, no nosso tribunal, ele é um grupo de pessoas, né, que objetiva implementar um programa que foi orientado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar, coordenada pelo desembargador Hamilton, que vai implementar essas propostas que foram colocadas pelo Conselho, mas que de melhor forma a gente vai fazer se adaptar à nossa realidade aqui no tribunal. Considero muito importante, né, a participação de um membro da Secretaria de Auditoria Interna para que haja uma orientação, né, de acordo com aquilo que a gente busca de melhor nos outros tribunais, né, de boas práticas, e também para que a gente possa orientar na questão da gestão de riscos, da própria implementação desse programa de integridade. Foi definido através de portaria que o planejamento seria a secretaria que iria organizar, em primeiro momento, esses trabalhos, essas linhas de atuação, e depois iria coordenar esses trabalhos. Nós já estabelecemos um manual de gestão de risco, porque é um dos projetos que o programa de integridade precisa realizar. Dentro do programa da gestão de riscos, nós já realizamos o mapeamento de processos de todas as atividades, da área de compras, da área de tecnologia e informação e da área de gestão de pessoas. A partir do mapeamento de todas as atividades desses setores, nós já iniciamos agora a identificação dos possíveis riscos dentro desses processos de trabalho, para que após eles serem identificados, a gente possa mitigar esses riscos através de um plano de ação que será aprovado, logicamente, pela alta direção, e depois disso o monitoramento desse plano de ação para saber se ele foi eficaz para mitigação ou redução total desse risco. E a gente vai precisar da contribuição de todos os servidores para que esse programa realmente se torne realidade, saia do papel, né? E que os servidores se conscientizem da importância dele para a gente e para a sociedade. Depois disso, o que a gente começou a pensar? A gente precisa mensurar como é que está a maturidade do tribunal agora, para que a gente possa ver se o programa vai render frutos ou não. Então, eu gravei um vídeo que eu não vou passar para vocês, quem tiver interesse está no Instagram, divulgando a pesquisa, mas a gente vai conversar um pouquinho, eu vou apresentar a pesquisa para vocês terem ideia, mais ou menos, do que foi perguntado para os servidores e quais foram as respostas que nós tivemos. Podemos abrir a pesquisa? Vou olhar no celular, tá, pessoal? Porque depois dos 40 eu já não enxergo mais nem de perto, nem de longe. Então, assim, vou fazer algumas perguntas para ficar também... Eu vou fazer a principal pergunta que eu entendi dessa pesquisa, que é: se um colega de vocês praticasse um ato de corrupção, vocês denunciariam? Saiam daqui desse painel pensando um pouco nisso, né? Eu dizia, meu Deus, o que será que eles vão responder, né? Meu medo era que todo mundo respondesse que não. Aí eu dizia, vai estar fadado ao fracasso.
Mas, conforme esperado, a pergunta foi no seu percentual de maioria que sim. Então, a gente identificava qual era o fórum que a pessoa trabalhava, a gente não identificava nome, tá? Do total de servidores, 213 pessoas responderam. Para as pesquisas que a gente tem feito, foi um número razoável. E aí a gente perguntou, você se considera habituado com a expressão integridade pública? É do seu conhecimento alguma campanha de comunicação com temas de integridade pública veiculada no Tribunal de Justiça do Amazonas? Você sabe se o tribunal tem um programa de integridade? Levanta a mão aqui quem sabe, quem já sabia que o tribunal tinha um programa de integridade, por favor. Um bom número, mas a maioria não sabia. Integridade já foi tema de alguma reunião ou debate do qual você tenha participado no âmbito do tribunal? Você se considera familiarizado com o Código de Ética do Tribunal de Justiça do Amazonas? Outro pedido que eu vou fazer para vocês, além de pensarem à noite sobre a pergunta da corrupção. Leiam o Código de Ética do Tribunal, que já está lá no nosso site. Eu vou mostrar para vocês o caminho, porque, pessoal, o mais importante disso tudo que a gente está debatendo aqui é que não vire moda, né? Nas minhas instruções, eu costumo dizer, primeiro ver o planejamento estratégico, né? Eu até fiz parte na época que era moda, Tatiana, não, né? Não. Mas que se falava muito em planejamento estratégico. Nos anos de 2010 a 2014, a gente debateu muito sobre planejamento estratégico. Depois veio o compliance, né? Voltamos para a governança. E agora a gente debate muito integridade. Então, o nosso objetivo, a gente que está aqui hoje colocando a cara a tapa, né? Brigando para que esses programas sejam implementados, para que eles realmente funcionem, é que eles não virem moda, pessoal. A gente não pode tratar palavras trazidas na administração pública como modismo, né? Ficar falando de compliance, aí a gente debate muito a diferença de governança, né? Que a governança seria anterior, seria posterior. Se a Secretaria de Auditoria Interna é pilar de sistema de controle interno, se eu preciso de unidade de controle interno. Mas, na prática, se hoje a gente fizer uma pesquisa de quem leu, por exemplo, o Código de Ética, para saber o que é vedado, o que é seu dever e o que é seu direito, a gente encontra meia dúzia. Então, saiam daqui, divulguem no setor de vocês que essas campanhas existem, falem um pouco sobre o programa de integridade, falem um pouco da importância do programa de integridade, leiam os documentos que foram formalizados, porque na hora que houver uma apuração de responsabilidade, por exemplo, porque você é um servidor que chama muito palavrão no seu setor, você não vai saber por quê. Mas está lá no Código de Ética. Ou que se você vai para a rede social e fala muito mal do seu tribunal, né? O local onde você trabalha, por exemplo, também está no Código de Ética, que é uma vedação. E não é todo mundo que sabe. Pode parecer espantoso para alguns, mas a maioria não sabe, pessoal. Que tem um Código de Ética que veda. Fica naquele negócio do achismo. Eu acho que isso não pode, eu acho que aquilo não pode. Eu acho que eu posso vender brigadeiro no setor que eu trabalho. Eu acho que eu posso receber um calendário ou um vinho de R$100. Então, assim, a gente precisa conhecer quais são as condutas que são vedadas, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, para a gente começar a falar de governança, de compliance, de programa de integridade, de gestão de riscos, de controle. A gente tem que começar pelo menor, para chegar aqui em cima e ter uma governança estabelecida. Tá? Não vou cansar vocês com todas as perguntas, eu queria só mostrar como é que foi mesmo o panorama da pesquisa. E agora eu queria identificar o local no site, quem tiver interesse. Vai lá em transparência, né, no programa de integridade. Pode colocar para mim aí, por favor? E passar para baixo, só para vocês darem uma olhada. Tem os mecanismos do programa. Vocês veem que a gente criou uma logomarca, que é uma árvore, né? Por que a árvore? A árvore porque ela é rígida, né? Na sua base, e ela floresce e dá frutos. Eu lembro muito bem que no TJ Minas Gerais, gente, isso tudo é aula da Tatiana, tá? Tatiana mostrava, né, que o de vocês é aquela... A mão como é o nome? Isso, a mãozinha na engrenagem, e ela dizia, aqui onde a gente vai, a gente leva a mãozinha na engrenagem.
E nós aqui pretendemos levar a nossa árvore, né? Nada mais frutífero, mais parecido, mais regional do que a nossa árvore para ser do Tribunal de Justiça do Amazonas. Com isso, eu passo agora para a brilhante palestrante, Tatiana Camarão, e fiquem agora com a melhor aula de integridade que vocês podem ter. Obrigada. Falar sentada, para mim, é uma maior dificuldade. Professor sentado é difícil, né? Então, eu já estou... Vocês me dão licença, gente, falar em pé? Eu não sei se é possível aqui, em função da filmagem, ou é melhor ficar sentado? Melhor sentado. Então, vamos lá. Bom, fiquei feliz de ver que a marca é uma árvore. Eu estou aqui lembrando o que é improbidade, vem de probos. Eu não sei se vocês sabem, probos é retidão, a parte reta do tronco. Então, vai muito aderente ao que está sendo proposto aqui. Então, eu quero, de início, aqui agradecer o honroso convite, Nami, e quero agradecer a desembargadora Nélia Carminho, que é a presidente do tribunal, o desembargador César Bandeira, diretor da Escola Judicial. Nesse ato ele estava aqui, o doutor Paulo, então se você puder agradecê-lo pessoalmente, em seu nome agradecer todos os servidores, o acolhimento, quero saudar todos que estão nos assistindo, enfim, é uma alegria estar aqui com vocês. E falar do programa de integridade, que realmente me é caro, porque eu participei dessa coordenação no Tribunal de Justiça de Minas. Nós hoje temos um programa maduro, já avançamos muito, temos muito por fazer. Eu falo que é uma jornada que tem início, mas não tem fim, e vou apresentar os principais aspectos deste programa para que os senhores tenham noção de como está estruturado o programa no Tribunal de Minas Gerais. Pois bem, o que resta claro para início, para uma premissa inicial, é uma contextualização de como que nós começamos a pensar esse programa em 2018, vocês imaginam. Em 2018, nós eclodimos no tribunal com esta ideia e ela decorreu de um fato muito interessante, porque eu fui convidada para trabalhar no tribunal, ia ficar 3 meses no tribunal, já estou fazendo 6 anos já que estou no tribunal, e quando lá cheguei, me foi provocada uma situação que eu falei, bom, cadê o regulamento da lei anticorrupção empresarial? Porque esse caso aqui, possivelmente, nós vamos ter que instaurar um processo administrativo de responsabilização e esse processo tem que estar regulamentado no tribunal. Primeira pergunta que me fizeram, do que você está falando? Bom, eu estou falando de uma lei anticorrupção empresarial, que ela apena objetiva, ou seja, ela aplica sanções sanções às empresas e a sanção é de uma responsabilidade objetiva, basta demonstrar o dano que foi causado e o nexo com aquele fato que ela vai ser responsabilizada. E as penalidades previstas na lei são extremamente gravosas para as empresas. Eu estou falando de uma pena, de imagem, de imputação, de maculação da imagem, porque a empresa vai ter que divulgar em todos os meios que ela foi condenada por corrupção. Então, ela fica ali manchada. Eu estou falando de uma pena de multa, de inscrição nos cadastros. Então, nós temos aí penas extremamente severas. E, para aplicar essas penas, eu preciso do processo administrativo. Eu tenho penas aplicadas no âmbito judicial, mas penas que decorrem de um processo administrativo. E este fato que na época, nós fomos provocados a refletir, levava à necessidade da instauração de um processo administrativo de responsabilização. E nossa primeira pergunta foi, cadê o regulamento desse processo administrativo de responsabilização no tribunal? Como assim? Ora, nós temos a Lei 8.429, que na época era o decreto 8.420, que era o decreto que regulamentava a lei anticorrupção em âmbito federal e que todo mundo achava que ele se aplicava de forma abrangente. Na verdade, ele se aplica para o Executivo Federal. E nesse contexto é que nós diagnosticamos que o Poder Judiciário, e no nosso caso, o Tribunal de Justiça de Minas, precisava regulamentar
a lei anticorrupção para poder instaurar o processo administrativo. Nós falamos de processo administrativo, cada órgão tem o seu processo administrativo, visto que eu estou falando de autoridade instauradora, autoridade revisional, que é própria de cada órgão. Então, nós regulamentamos, na época, em 2018, por meio da Resolução 880, esta lei anticorrupção. No caso, nós tínhamos um decreto estadual que era o 46.782, mas é para o executivo estadual, então a gente realmente precisava regulamentar. E na hora de se pensar isso, é que veio a questão, não basta só regulamentar, a gente precisa dar o exemplo para o mercado, nós precisamos estabelecer eticidade negocial nas nossas relações. Nós estamos falando de faces da mesma moeda. Do que adianta cobrar do particular, do privado, se o poder público não faz o dever de casa? Então, com esse contexto, é que nós construímos o projeto, que foi uma estruturação do que a gente chama de Sistema de Integridade do Tribunal de Justiça de Minas, que era composto em 3 eixos temáticos, ou seja, a Resolução 880, os documentos que integram o processo administrativo de responsabilização e, por fim, o programa de integridade. Então, a resolução ela foi publicada em 2018, essa resolução, ela realmente teve ali um momento de concepção muito complexo, porque ninguém conseguia compreender digamos, essa necessidade, mas a gente conseguiu avançar na produção da resolução. Em seguida, nós desenvolvemos esse manual com todos os documentos do processo administrativo de responsabilização para sistematizar, padronizar e trazer segurança jurídica. Então, esse documento ele foi desenvolvido, nós temos hoje todos os documentos que integram o PAR, que constam, portanto, nesse manual, e vejam, só para efeito de registro aqui, todos os documentos que estão aqui sendo citados e serão citados, eles constam da nossa página no Tribunal de Justiça de Minas, no programa de integridade, estão à disposição dos senhores. Então, esse aqui é o nosso manual do PAR, e, por fim, nós temos como eixo temático, que os senhores podem verificar, o programa de integridade. Então, o programa de integridade, ele vai ser construído para o Tribunal de Justiça de Minas, parametrizado naquilo que nós vamos exigir do particular. Como assim? Nós temos a Resolução 880, que no artigo 41, ela vai apresentar os requisitos que as empresas têm que atender para efeito de comprovarem que tem um programa de integridade. Então, o tribunal fala, olha, se exige do particular essa requisitação, é a mesma que nós temos que observar para efeito de implementação do nosso programa de integridade. Então, esse foi o contexto que nós começamos a pensar no programa, e como aqui já foi dito, o programa de integridade é colocar a organização em conformidade com a lei, em conformidade com as questões éticas e as melhores práticas. Isso é o que nós falamos do compliance público. Outro dia eu cheguei num determinado evento, terminei de falar, fazer a apresentação, o prefeito virou e falou assim, gostei desse negócio, eu quero implantar o Complete lá no meu município. Eu falei, Complete? Eu falei, complete, ou seja, ele estava me falando compliance público. Eu falei, compliance, prefeito, é esse negócio aí, esse negócio, gostei desse negócio. Então, assim, as pessoas precisam perceber e compreender o que nós estamos falando. E nós estamos falando nessa estruturação de um programa para colocar a organização em conformidade com os marcos regulatórios, com a lei, com as normas, com as regras, com os relacionamentos pautados na eticidade, para que nós tenhamos a aplicabilidade das melhores práticas. É isso que é compliance público. Agora, é óbvio que há uma restrição nessa interpretação quando fala em integridade, que é evitar, é mitigar, é tentar fazer com que nós tenhamos um abrandamento de questões de corrupção e fraude. É uma visão mais, digamos, mais restrita de digamos assim, de um dos pilares do que a gente chama de programa de compliance. Então, essas questões são os propósitos que nós temos hoje para o programa de integridade,
E elas foram pensadas, como eu disse, em 6 eixos estruturantes. Como 6 eixos? Isso é o que vai ser avaliado da empresa privada para efeito de comprovação que tem um programa de integridade. Então, ela tem que demonstrar o comprometimento da alta direção, tem que comprovar que tem gestão de risco, que tem código de conduta, canal de denúncia, que seus funcionários foram treinados e que ela monitore e supervisiona todos os atos. Bom, se isso vai ser cobrado da iniciativa privada, foi o que nós fizemos no tribunal. E nós começamos, portanto, com a questão da alta direção. Bom, vou até respirar, porque aqui é o que foi dito, sem o comprometimento, sem o compromisso visível e inequívoco da alta direção, não tem programa de integridade que funcione. Então, a gente precisa desse comprometimento, desse apoio da alta direção para poder implementar um programa de integridade. Aí os senhores podem me perguntar, bom, quais são as ações que demonstram esse comprometimento, esse compromisso? Bem, as ações que a gente fala que espelha o compromisso, o comprometimento da alta direção, é, por exemplo, planificar qual vai ser a forma de implementação, e essa implementação está prevista no planejamento estratégico. Por que planejamento estratégico? Planejamento estratégico não é aquele locus que a gente coloca todas as ações prioritárias para a organização, para que elas aconteçam? A máquina não vai funcionar para que aquelas ações aconteçam? Então, é isso. O programa de integridade tem que se fazer presente no planejamento estratégico, porque toda a máquina tem que movimentar para que ele aconteça. Outra questão, nós temos ali a participação da alta direção em eventos, a participação em publicações, artigos de revistas, jornais, treinamentos. Isso demonstra o comprometimento da alta direção. A supervisão, o acompanhamento também é uma forma de demonstrar que ela está comprometida com esse programa. Então, são várias as ações, as atividades que demonstram esse comprometimento, sendo certo que há uma necessidade da presença desse programa no planejamento estratégico para que tenhamos recurso, envolvimento de todas as áreas, para que este programa tenha a sua efetividade na sua implementação. Pois bem, feito isso, o que a gente percebeu? Há uma necessidade de nós fazermos um diagnóstico da casa. A gente precisa compreender o que é que nós realmente já temos produzido para que a gente possa verificar o grau de maturidade da nossa organização e fazer com que essa implementação seja mais assertiva. Então, nós fizemos um levantamento, um questionário muito próximo até do que foi pontuado e perguntamos nesse questionário: temos código de ética, código de conduta, no planejamento estratégico está prevista essas ações. Então, isso tudo foi compreendido nesse questionário e, a partir desse questionário, nós tivemos uma diagnose, um diagnóstico da nossa realidade no tribunal. E construímos, portanto, o nosso plano de ação. Então, nós coloquei até aqui o guia de integridade da CGU, porque esse guia nos serviu de referência para elaboração dos questionários que foram apresentados. Nós usamos uma metodologia diferente nessa adoção do questionário, porque a gente bem sabe que os servidores, para responderem questionário, nunca tem tempo. Chega um questionário, a gente responde do jeito que der, como vai, porque é tanto serviço que não dá tempo. O que nós fizemos? Colocamos servidores em sala, primeiro dia, com professores para poder explicar o que é programa de integridade e no segundo dia para responder o questionário esclarecendo as emendas. Então, estavam todos focados nessa responsabilidade, ou seja, nesse reporte deste documento que foi apresentado para eles. E daí um diagnóstico muito preciso da realidade do tribunal para efeito do construto desse plano de implementação. Então, quando a gente implementa o plano, a primeira questão que a gente pensa, olha, nós temos que trabalhar a gestão de riscos.
E nessa questão de trabalhar a gestão de risco, a gente precisou criar política com a metodologia, e aí a gente estudou COSO, ISO, trabalhou ali o apetite, que está toda essa política nossa, ela se encontra regulamentada e nesse manual de gestão de risco do tribunal. Qual foi a questão seguinte? Sistema para implementar a gestão de risco. Os senhores não sabem a dificuldade nossa para encontrar um sistema no mercado. Porque os sistemas existentes, eles se adequam à iniciativa privada. Eles não têm adequabilidade com as organizações públicas. Então, fizemos uma visita a várias, benchmarking, buscamos aí os sistemas, encontramos o sistema do Ministério da Economia, o Ágata, e esse sistema, eles cederam o código-fonte, nós adaptamos o código-fonte à nossa realidade e agora estamos com a ferramenta já em fase de aplicação. Então, nós já estamos mapeando os processos por meio dessa ferramenta. Antes começamos na planilha Excel, vocês imaginam. Hoje já estamos com a ferramenta, já realizando a primeira unidade foi a diretoria financeira, já analisando os riscos daquela área. Pois bem, dentro desse escopo, não podemos deixar de citar o Código de Conduta. O nosso Código de Conduta ele foi concebido, e eu quero fazer um registro aqui muito importante. Todo o programa de integridade do Tribunal de Justiça de Minas, ele foi elaborado pelos servidores e magistrados. Não tivemos consultoria externa. Então, há um empoderamento desse programa. Os servidores e os magistrados, eles são os titulares, eles são, digamos assim, o pai da criança, são esses servidores e esses magistrados. Então, aqui nós temos uma legitimidade do programa. E esse Código de Política de Conduta foi muito interessante, porque a gente criou comitês para produzir esses instrumentos, e na hora da discussão do código, cada tema que surgia era um debate que ficava horas. E aí, nossa decisão, menos é mais. Stephen Barrys. Então, tomar cuidado aqui. Nós vamos começar com poucos ingredientes e depois, de acordo com o grau de maturidade, nós vamos inserindo as próximas temáticas, que eram as temáticas no momento acessíveis. Então, a gente começou um código mais enxuto. Hoje o código, a cada 6 meses, ele é revisitado e novas regras são lançadas nesse código, e a gente começa, portanto, a ter um código mais robusto e mais direcionado. Aqui nós temos aí o nosso código de conduta. E o que acontece nesse código? A gente trata de presente, hospitalidade, do patrimônio, questão de segurança da informação, assédio moral, assédio sexual, a gente trata da LGPD. Todas essas questões, sustentabilidade, fazem parte do nosso Código de Conduta. As medidas que vão ser adotadas no caso de descumprimento, o canal de esclarecimento, integram, portanto, este documento. E o que vem sendo agora prospectado? Como eu disse, o código ele faz referência a várias regras e agora iniciam seus desdobramentos com as políticas. Então, a gente começa agora com o código do estagiário, o código do assistente e assessores. Nós estamos lançando no evento, no dia 14 e 15, esses códigos de condutas para poder, portanto, servir de amparo para os nossos servidores que trabalham ali, precisam, às vezes, de um guia, de uma orientação de quais condutas a serem adotadas. Aconteceu um fato muito interessante com um determinado servidor no final do ano, no Natal, em que ele voltou do almoço, quando ele chegou na mesa dele, tinha um pedaço de carne, uma peça de carne. A carne estava muito cara no final do ano, eu não sei se vocês estão lembrados. E aí ele chegou, olhou a peça, falou, meu Deus do céu, não posso receber, porque o nosso código veda o recebimento de presente. O que eu faço? Aí ele foi e procurou o nosso canal. Como é que eu vou proceder? O que o código fala? É por isso que o código é importante. Ele dá as orientações. O que o código fala? Olha, sendo peça de alimento perecível, um bem perecível, ele deve ser doado para as instituições credenciadas do tribunal, aquelas instituições sem fins lucrativos de assistência, etc. Então, o que ele fez? Entrou em contato com o fornecedor, agradeceu e colocou para o servidor que foi assim, ficou lisonjeado, mas
que ele não poderia aceitar porque o código não permitia. Então, ali ele pede então, que o fornecedor entregue para uma das associações que estão credenciadas. Isso blinda o servidor. O servidor, de forma gentil, fala, eu não posso receber. Então, são regras que vão realmente ajudar a compreendermos qual é a nossa atuação perante esses pontos mais sensíveis. Pois bem, lógico que quando a gente lança esse código e todas as informações que neles constam, a gente precisa de treinamento. E aí os treinamentos foram construídos com a participação dos servidores, esses treinamentos no formato EAD, porque eles ficam permanentes, todo servidor que assume lá o cargo, ou magistrados e etc., eles têm que passar por esse treinamento. Esse treinamento ele teve umas peculiaridades com relação ao formato, porque ao final do treinamento é um teste, e a pessoa vai responder um teste de perguntas relacionadas ao código de conduta. A única reclamação que nós tivemos de todo o curso, as questões estão muito fáceis. Eu falei bem próprio de servidor concursado, né, concurseiro, porque as questões estão muito fáceis, então eles estão pedindo questões mais difíceis. Então nós vamos ter que revisitar essas questões para verificar o que a gente pode trazer de diferente para esse âmbito de avaliação. Mas é uma avaliação que ela é feita na primeira vez. Se não conseguir, tem uma segunda oportunidade, na terceira tem que repetir o curso. Então, é mais ou menos isso, são poucas questões, são só 12 questões, mas é uma forma de verificar a retenção do conteúdo. E esse curso tem lá um ambiente aberto para os terceirizados. A gente tem uma dificuldade muito grande, porque há uma proibição de dar treinamento para terceirizado, mas a comunidade ficou aberta e hoje mais de 8.000 servidores já foram treinados. Então, nós temos aí uma potencialidade de aumentar. É lógico que a pandemia nos dificultou muito aqui. Eu mostro para os senhores, nossos primeiros treinamentos foram, no caso, esses foram aqueles treinamentos que eu citei, presenciais, que a gente fez a diagnose, então os professores que a gente levou externos. Aqui, uma comunicação intensa, como diz Drucker. Não há estratégia que vingue se nós não tivermos capacitação e comunicação. Nós precisávamos de uma comunicação intensa para a efetividade do programa. Isso foi a nossa iniciativa de chamar comunicação desde o nascedouro do programa. Comunicação compreenda o que nós estamos tentando fazer. E eu preciso que, desde o início, a marca seja, o conceito, ele se faça presente nos documentos. E quando a gente foi explicando esse conceito, mostrando, nossa, o que é sistema? É uma engrenagem. A gente precisa que essa engrenagem se movimente, a gente precisa do envolvimento dos magistrados e servidores. E daí a marca que eu estou mostrando para os senhores, que é uma engrenagem com a mão movimentando a engrenagem, que quer dizer, ou seja, é o envolvimento, o engajamento dos magistrados, servidores, colaboradores, para que essa engrenagem ela funcione. Então, essa foi a marca escolhida, e nossos documentos, desde a deflagração do programa, ele já vem com essa marca. Então, essa marca no tribunal, quando ela aparece, todo mundo já sabe que já vincula ao programa de integridade. E aí nós vamos entrar na nossa coluna vertebral de qualquer programa, que é o canal de denúncia. E nós temos um canal de denúncia hoje, que é um locus único de entrada. Até então, nós tínhamos 9 portas de entrada no tribunal. Vocês imaginam a pulverização. Tinha até caixa no fórum para deixar lá denúncia e reclamação. E aí a gente condensa isso tudo e cria um Fale com TJMG, que eu vou mostrar daqui a pouco, um canal realmente que vai trabalhar as questões das denúncias, das informações, dos esclarecimentos, todos eles feitos nesse canal, e com uma única porta de entrada. A gente está tentando cada vez mais afunilar e criar uma porta única. Qual que é a nossa questão hoje? Nossos canais de denúncia não aceitam denúncia anônima. Isso fragiliza muito o nosso programa. A resolução do CNJ 103 de 2010, ela
tratava dessas questões e proibia a denúncia anônima. Hoje nós temos a resolução da ouvidoria, que é a 432, que ela fala ao contrário, que tem que aceitar a denúncia anônima, desde que nós tenhamos uma demonstração cabal de que há fatos contundentes que possam realmente servirem ali de apuração e não de nada persecutório ou que seja feito sem nenhum comprometimento da própria ouvidoria. Então, aqui a gente tem um certo cuidado da própria resolução para que esse canal funcione. Ah, Tatiana, por que vocês optaram pelo canal de denúncias do próprio órgão? Porque ali nós temos entrada de denúncias que são extremamente sensíveis, extremamente estratégicas. E outra coisa, imaginem fazer um processo licitatório de contratação de um canal de denúncia, a complexidade. Eu estou falando que isso é complexo porque até trouxe aqui uma situação vivenciada pela Petrobras, que foi contratar um canal de denúncias e até hoje nem sei se chegou a bom termo. Porque é dificílimo nós estabelecermos a criterização para poder eleger esse canal de denúncia. Então, todas essas circunstâncias, elas nos levaram a criar o canal Fale do TJMG, fazendo com que a própria ouvidoria seja a porta de entrada e que os fluxos dela decorrente, ou seja, se for denúncia de servidor magistrado, é corregedoria PAD. Se for denúncia de empresa, processo administrativo de responsabilização, resolução 880 do próprio Tribunal de Justiça de Minas. Então, a gente bifurcou, desenhamos todos os fluxos. Então, isso hoje no tribunal está muito claro. E aí, o último parâmetro nosso, monitoramento contínuo, aperfeiçoamento, a criação de ferramentas, tudo está aqui dentro desse escopo que faz parte, portanto, das nossas ações. E, dentro desse conceito, nós criamos a política de integridade das contratações, ela já está atualizada, inclusive com a 14.133. Essa política de integridade, ela vai estabelecer como vai ser nossa relação com as empresas. Então, nós temos lá como é que os servidores têm que atuar. Reunião nossa é 2 servidores, no mínimo, reduzida a termo e gravada. Ele tem que confirmar que ele aceita a gravação e nós gravamos as sessões, todas elas. As sessões públicas também. Nós temos aí a vedação de aceitar presentes. Se tiver alguma viagem que é necessária ser feita para efeito de conhecer a solução, precisa ir para os Estados Unidos para conhecer a solução que está sendo proposta. Tem que ser com uma relação direta com a área, autorização da alta administração. Nós temos todo um percurso a ser respeitado. E agora, também nós estamos, e eu coloco aí, uma preocupação do próprio TCU, que nós temos um problema imenso com relação ao programa de integridade, porque a maioria das organizações, elas cobram o programa da iniciativa privada, mas elas mesmas não têm o próprio programa. Eu falo que a gente fica com uma parte amputada. Aliás, as organizações sequer conhecem o que é um programa de integridade. Daí a importância dos tribunais implementarem o programa. E nesse contexto de implementação do programa, da necessidade de ter o programa, também da fragilidade que nós temos hoje com relação às questões negociais, como eu disse, a eticidade negocial, nós criamos a cartilha dos licitantes e contratados. Por quê? Para os licitantes saberem como é que eles têm que relacionar com o tribunal. Então, essa cartilha fala, olha, licitante, vocês, para efeito de relação com o tribunal, têm que adotar tais condutas. O tribunal, por exemplo, eles não podem dar presente, está lá na cartilha. Tribunal para reunir, agenda oficial, marcar reunião. Então, tem todo o protocolo que deve ser observado pelos licitantes. Lançamos isso com um evento no canal do YouTube, convidamos todos os licitantes cadastrados, eles não estavam entendendo nada. Quando eles descobriram para que é, eles falaram, graças a Deus, porque isso também nos traz segurança jurídica. Nós temos qual é o guia da nossa relação com o tribunal. Então, isso foi muito bem recebido. E, por fim, já trazendo aqui uma novidade, é novidadeira essa ação, qual é a grande questão nossa hoje com relação às contratações? E falando da 14.133, inclusive, que é a nova lei de licitações, nós não temos como impedir a contratação de empresas que ainda não foram condenadas.
Então, a empresa pode estar com uma operação da Lava Jato, uma operação da Lava Jato, uma operação da Polícia Federal, o que for, que ela ainda assim, ela vai poder ser contratada porque ela não foi condenada. Então, o que nós pensamos na época? A gente precisa saber qual é a medida a ser adotada neste caso, em que as empresas nos oferecem alto risco de integridade. Então, nós criamos uma ferramenta simples, que consiste em enviar com contrato um formulário no Google Form para a empresa. Ela vai preencher esse formulário com questões. Empresa, você tem programa de integridade? Seus sócios já foram condenados em processo de improbidade? Há alguma condenação impar? Já foi declarada inidônea? Já foi impedida? Tem código de conduta? Então, são 15 questões. Essas questões, elas têm um valor. E, de acordo com essa valoração, eu aplico uma análise de risco, mas só do impacto. Então, a gente aplica essa análise de risco e ela vai me mostrar qual é o grau que ela me oferece. Então, é mais ou menos o que está aqui, o grau, ou seja, o risco de integridade que esta empresa me oferece. E qual o propósito? De acordo com o risco, eu adoto medidas mais simples, intermediárias ou medidas mais intensas de monitoramento da empresa. Então, se ela é uma empresa que ela apresentou um grau baixo de integridade, é só o Manual de Gestão e Fiscalização. Um grau intermediário, Manual de Gestão e Fiscalização, e o fiscal tem que olhar os cadastros. O SEI, o cadastro de empresas do CGU, do CNJ, todo mês. Se é alto risco de integridade, até a imprensa negativa tem que ser acompanhada. Então, nós temos ali um monitoramento mais intenso e mais próximo de acordo com o risco que ela oferece. Digamos, artefato que nós criamos, ele vai ser incorporado pela CGU, em participação com a CGU, que está entrando para melhorar, e nós vamos lançá-lo com a CGU nos dias 14 e 15 de setembro, no evento que vai acontecer no Tribunal de Justiça de Minas, e vai estar disponível para todos os órgãos e entidades públicas que façam, né, que entendam que seja necessário. Pois bem, nós temos aí já partindo aqui para a finalização da minha apresentação, todas as ferramentas que nós implementamos, o programa, como é que ele se desenvolveu. Como eu disse, é uma jornada que tem início, mas não tem fim, e termino com Camões. Nós vivemos de mudanças. A todo momento, nós estamos tomados por mudanças. Então, que essas mudanças, elas venham no sentido de melhorar e aperfeiçoar as organizações públicas. E é vital para a governança das organizações que ela tenha um pilar muito forte de integridade. Muito obrigada. Não é que ela arrasa? Obrigada, viu, Tatiana? O Tribunal de Justiça do Amazonas está sempre de portas abertas ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em especial a você. É sempre uma honra poder te ouvir. E eu queria finalizar com aquilo que sempre me perguntam, né, quando a gente faz as instrutorias aqui. Birra, mas tudo isso já não existia? E vocês percebem com a palestra da Tatiana aquilo que eu digo. É como se a gente comprasse um software, né? Já existia corregedoria, já existia ouvidoria, já existia o controle interno, já existia auditoria, né? Já existiam regras de conduta ética da auditoria, regras do regimento interno da corregedoria, mas o programa de integridade ele vem como um sistema. Ele faz até parte do conceito, né, do que é o programa de integridade, dizer que ele é o sistema dessas regras. Então, pensem sempre nisso. É como se a gente comprasse um software, mas para a gente instalar e usar esse software, a gente precisa de todos vocês, tá? Meu muito obrigada e vamos continuar com a boa tarde de hoje. Continuando as explanações dos temas, convidamos o palestrante e a moderadora a se posicionarem no local indicado.
Dr. Ivan Lindenberg Júnior, diretor de Segurança da Informação da Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, neste evento irá palestrar sobre governança e transformação digital no Poder Judiciário. Doutora Aline Kelly Ribeiro Markovics Lins, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Amazonas, presidente da Comissão de Qualidade do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, mestrando em Direito na área de Compliance pela Ambra University e pós-graduada em Direito Anticorrupção pela Escola Nacional de Formação de Magistrados. Com a palavra, a doutora Ana Kelly Ribeiro Markovics Lins. Obrigada, boa tarde a todos, boa tarde especialmente ao doutor Ivan, prazer conhecê-lo. O doutor Ivan se apresentou brevemente para mim, mas deu para perceber o quanto o senhor é multifacetário, o que é primordial para a área de atuação e para o Poder Judiciário. Vivemos numa sociedade onde as situações se misturam, não pode ser só do ramo do direito, só da tecnologia da informação. Muitas das nossas discussões realmente às vezes acontecem assim, não, mas a pessoa de TI às vezes não consegue entender o que o magistrado está dizendo, e às vezes acontece o vice-versa. Então, quando a gente se depara com uma pessoa que tem essa formação multifacetária, é algo que nos deixa muito feliz e muito honrado. E saber que o senhor está comandando no CNJ também e na presidência do Tribunal do Rio de Janeiro esse trabalho, nos muito honra, nos gratifica e mostra que a gente está no caminho certo, onde a pluralização de ideias, de conhecimentos, é o caminho para que a gente possa melhorar a sociedade de modo geral. A governança corporativa, que a gente estava conversando agora há pouco, ela é primordial que seja ligada à informação de tecnologia da informação, a esse diálogo. A gente vive numa sociedade moderna, numa sociedade onde a informação é muito rápida, muito intensa, que o desenvolvimento social é muito rápido, o compartilhamento de informações é muito rápido, e o judiciário tem que se adaptar a essa situação, e a governança, essa que ele tenta aplicar também. Então, diante desse cenário, é imprescindível a gente falar de governança e dessa transformação digital. A gente só vai conseguir realmente atingir níveis de excelência através disso. E existe, eu não sei se todos sabem, um índice de governança no Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça aplica, que é o Índice de Governança, Gestão e Tecnologia da Informação, e que são muitos itens, muitos quesitos que têm que ser cumpridos, e muitas vezes a gente não sabe qual é a dimensão, até das questões de macroprocessos, como funciona, como isso é muito pulverizado, muitas vezes a gente não tem toda essa informação do alcance, da importância desse tema. Por isso que a palestra do senhor vai ser muito feliz, eu fiquei muito feliz de ser convidada a ser mediadora dessa palestra e de poder assistir e engrandecer o conhecimento através da sua apresentação. Então, seja muito bem-vindo e o senhor está com a palavra. Boa tarde a todos, muito obrigado. Primeiramente, queria agradecer o convite honroso do desembargador César Bandeira, né, por estar aqui. Agradecer também a receptividade de todos os funcionários desse tribunal, tem sido maravilhoso. Acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é justificar, porque talvez muitos estejam se perguntando por que um diretor de segurança está falando de governança? Na verdade, eu estou hoje como diretor de segurança do Tribunal de Justiça, inclusive sou membro do Comitê de Gestão de Segurança da Informação do Poder Judiciário no CNJ, mas eu também trabalho com governança há muito tempo, não só no Tribunal do Rio, mas também no CNJ, e juntamente com a doutora Viviane, a gente está na coordenação da Rede de Governança Brasil do Sistema de Justiça. Então, por isso que eu estou aqui, e essa apresentação que eu vou fazer hoje é fruto de um trabalho que eu tenho feito no CNJ ao longo dos últimos 3 anos, de diversas viagens pelos estados, pelos tribunais, é fruto de um levantamento de uma realidade, né? E aí a gente está falando um pouco da governança do ponto de vista prático, do que está acontecendo, do que está faltando, né? E aí eu vou ficar de pé. Eu vou me permitir ficar de pé porque eu não consigo fazer essa palestra sentado. E aí a gente está falando aqui de transformação digital e governança no Poder Judiciário como caminho até a sociedade. E aí a pergunta inicial que resume essa apresentação é: para quê? O famoso para quê? Por quê? Por que transformação digital? Por que governança? Para que isso? A gente fala muito, tem falado muito de governança, mas por quê?
governança, transformação digital são ferramentas. É preciso ter objetivo. E você tem que ter ciência, estar consciente desse objetivo, senão se perde. Meios, eles servem para um objetivo. Meio pelo meio, ele se perde. Passa a não ter sentido. E é isso que a gente vai tentar falar aqui rapidamente. Vamos lá? Vai para cá, né? Ok? Esses números são números que eu tirei do Justiça em Números, são números do último censo, ainda não fechou de 2023, mas é mais para a gente contextualizar, né? Por que transformação digital, principalmente, por que governança? Hoje nós temos 95 órgãos e tribunais no país, temos 3.500 unidades judiciárias, um crescimento de 10% aproximadamente de processos. Isso. E uma redução baixa de aproximadamente 2%. E aí a gente vai falar de transformação digital. Quando se pensa em transformação digital, a primeira coisa que se pensa é em tecnologia. Transformação digital não é só tecnologia. São pessoas, processos e tecnologia. Eu coloquei a tecnologia no final justamente por isso. Talvez seja o menos importante. Não adianta você implementar um sistema se você antes não otimizou os processos de trabalho. Não adianta você ter o melhor sistema do mundo se as pessoas não comprarem aquela ideia. Se as pessoas não estiverem satisfeitas com o sistema. E não colocarem os dados dentro do sistema. Nenhum sistema do mundo funciona sem dados. Quem coloca os dados? Nós. Pessoas, processos e tecnologia. Isso é transformação digital. O que mais? Esses são os pilares. Inovação. Apesar de todos os percalços e das dificuldades do poder público, leis, né, nós temos que pensar em inovação. Inovação não é fazer melhor, é fazer diferente. Pensar fora da caixa. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Não é fácil, mas dá para fazer. Inovação. Mudança de cultura. Leandro Carnal, historiador famoso, e ele disse essa frase aqui: mudar é difícil, mas não mudar é fatal. É lógico que essa frase ele disse num outro contexto, mas essa frase nunca se encaixou tão bem no contexto atual da justiça. Eu poderia ficar aqui o tempo que resta inteiro falando só sobre essa frase. Mudar é difícil, mas não mudar é fatal. Por que mudar é difícil? E por que não mudar é fatal? Eu não tenho tempo para a gente ficar falando muito sobre isso, mas eu posso garantir para os senhores uma coisa. O judiciário já se conscientizou que não mudar é fatal. Nós agora estamos na questão do mudar é difícil. A importância da mudança da cultura. Vontade e coragem. É preciso ter vontade, é preciso ter coragem de mudar. E aí eu estou falando de todos. Estou falando das administrações dos tribunais. Eu não estou falando de um tribunal especificamente, eu estou falando de todos que trabalham nos tribunais. É preciso ter vontade e coragem para mudar. Por isso que é difícil mudar. O que mais? Mudança cultural não se faz do dia para a noite. E aí uma dica: tente implementar pequenas mudanças que produzam grandes resultados paulatinamente. Não adianta dizer que você vai mudar do dia para a noite tudo. Não, vamos fazer um processo de mudança aqui, vamos mudar. Não, não vai funcionar. Um processo de mudança envolve toda uma cultura, envolve todas as pessoas. E isso se faz paulatinamente, porque cada um tem o seu tempo. E é preciso que todos participem. Aí tem algumas dicas, né, que a gente coloca, porque as pessoas, se mudar é difícil, então como é que faz? Não,
não existe uma fórmula mágica para mudar. Tá? Mas existem algumas coisas que você pode fazer para que essa mudança se torne um sucesso. Formar grupos para coordenar processos, analisar a cultura atual. É muito importante você saber aonde está para saber aonde você vai. Imaginar como será a nova cultura. Alinhar a visão do grupo que vai liderar o processo. Compartilhar a visão com todos. Começar o processo engajando todos de forma transparente. Transparência é importantíssima. Bom, e aí, como é que você consolida isso, a transformação digital? E aí a gente tem o ponto de convergência com transformação digital, com governança e com estratégia. Governança. Primeira coisa, quando a gente fala de governança pública, governança estabelece os meios pelos quais a organização é dirigida e controla o seu processo. E aí a gente fala de governança interna e externa. E aí é um ponto interessante. Como é que a gente trata a governança interna e externa? O que eu estou falando de governança externa? A gente, quando fala de governança, a gente tem que entender que o processo de governança, ele não é de cima para baixo. Não pode ser de cima para baixo, não vai funcionar. Ele tem que ser de baixo para cima. O CNJ tem um trabalho muito grande em cima disso, e a Rede de Governança Brasil também. A Rede de Governança tem um objetivo a perseguir, de que a gente consiga uma convergência de uma governança única no país, para o setor público, principalmente do judiciário. E aí, como é que você faz isso? Você tem que implantar uma governança em cada órgão, em cada tribunal. E essa governança, ela se estabiliza, e a partir dessa governança de cada tribunal, você chega a uma governança intertribunais para que você tenha uma governança nacional. E é importante destacar também que a gente tem que ter em mente que o processo de governança interno, ele não pode ficar centralizado na capital, na administração dos tribunais. Ela tem que ser permeada por todo o tribunal. Por todo o tribunal, desde a administração, a comarcas principais, como a comarca do interior. Todo mundo tem que saber o que está acontecendo. Transparência. E tratar a diversidade. A gente sabe, quando a gente começa a governança por baixo, não dá para você dizer que todos os tribunais vão estar nivelados. Não vão. Cada estado tem uma diversidade, tem uma peculiaridade. Além das diferenças regionais, você tem as diferenças de competência. Você tem a esfera federal, a esfera estadual, tem justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar. E nem todo mundo vai conseguir trabalhar do mesmo jeito. Mas o importante é começar e criar uma sedimentação para que isso se solidifique e a gente consiga ter uma governança nacional. Princípios da boa governança. Princípios que já foram falados aqui em outras situações, inclusive ainda há pouco com integridade. Transparência, equidade e não igualdade. Não é dar as mesmas oportunidades a todos. É dar oportunidades diferentes para que todos cheguem no mesmo lugar. Vocês sabem a diferença da igualdade para a equidade? A igualdade, ela trabalha o processo. A equidade trabalha o resultado. O que a gente quer é resultado. Então não importa o meio, a diferença dos meios que você vai usar para chegar ao mesmo resultado, desde que todos cheguem ao mesmo resultado. Enquanto que a igualdade, ela vai te dar as mesmas oportunidades, mas provavelmente vai gerar resultados diferentes. Prestação de contas, integridade, responsabilidade corporativa. Já houve um tempo em que os tribunais do país viviam uma corrida maluca, né, o IGOF, em que todos queriam ser o primeiro. Então, era uma corrida para ver quem atingia primeiro aquele indicador, quem era o primeiro colocado. Isso gerava, por um tempo até gerou uma certa movimentação, que foi salutar, mas depois de um tempo, você começa a ter disputas sobre o mesmo tema. E você não gera integração, não gera colaboração.
Então, nós agora estamos num momento de colaboração. Não dá mais para cada tribunal fazer a mesma coisa, gastando dinheiro público com iniciativas diferentes. É preciso que haja colaboração, integração. Boas práticas. Atender às necessidades das partes interessadas, cobrir a organização de ponta a ponta, aplicar um modelo único integrado, permitir abordagem holística, distinguir governança de gestão, como o ministro Nardi falou pela manhã. E, como exemplo de ferramenta, por último, eu dou o exemplo da PDPJ, que é a Plataforma Digital do Poder Judiciário, que é um dos grandes projetos da área judicial do Judiciário brasileiro. Isso é a governança. E a estratégia? Como fazer a estratégia dar certo? Primeira coisa, para conseguir que essa governança funcione, alinhamento, missão e metas nacionais e regionais. Antes do CNJ existir, cada tribunal tinha isoladamente as suas metas, a sua missão, e procurava de forma isolada seguir nesse caminho. E aí veio o CNJ para coordenar e dar diretrizes de uma série de metas que seriam necessárias para todo o judiciário brasileiro. E a gente notou, em muitos momentos, que os tribunais adotavam duas posturas. Ou aderia completamente às metas do CNJ e abandonava completamente o que ele queria regionalmente, que não é bom, porque às vezes você tem realmente especificidades e metas que não estão no radar do CNJ. Ou então ele simplesmente ficava com as suas metas e a sua missão e ignorava o CNJ, que também não é bom, porque você sai do contexto nacional. Você perde um pouco da integração. E o que eu tenho a dizer é que é possível conciliar esses dois. É possível que você tenha metas e uma missão regional e conciliar ela com a nacional do CNJ. Então é muito importante a gente ter essa visão holística para que essa missão e essas metas consigam se integrar. Papéis e atores. Lembra que eu falei da governança? É muito importante que a gente, e aí eu estou falando do CNJ, Poder Judiciário e sociedade. É muito importante a transparência, é muito importante que todos saibam o seu papel. A governança de um tribunal, ele vai ser protagonista daquela governança. E é preciso que ele saiba disseminar para que ela tenha sucesso, essa governança por todo o tribunal. Até o colega lá da comarca mais distante tem que entender o que se quer. Porque você só consegue atuar se você souber o que se quer. Se alguém não te disser o que você tem que fazer, você não vai saber o que fazer. Então é importante que todos saibam o que tem que ser feito. E aí a administração do tribunal e todos os seus funcionários, magistrados, têm que entender o que o tribunal quer para que isso funcione. E ele vai exercer esse papel de coordenação. Mas também, cada tribunal tem que entender que em algum momento, quando ele tiver uma sedimentação, ou quando essa governança estiver sedimentada, ele vai fazer o papel de coordenado pelas diretrizes e pela governança que o CNJ coloca. Então é muito importante que todos saibam o seu papel e tenham a noção de que em determinados momentos você vai oscilar entre coordenado e coordenador. E o alinhamento e a convergência, né? Essa frase já foi dita hoje aqui. Sozinho se vai mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Para evitar justamente essa corrida, essa briga que existia de qual é o melhor tribunal, aonde se quer chegar. Não, o judiciário brasileiro tem que ter uma convergência. Todos nós queremos chegar no mesmo lugar. Aonde? Nós vamos ver. Foco no cidadão. É isso. Percepção. O judiciário brasileiro tem uma dificuldade de se mostrar. Vou contar uma historinha para vocês aqui muito rápida, que meu pai me contava. A história dos 3 pedreiros. Tinha uma grande obra sendo feita numa avenida
e tinham 3 pedreiros com uma distância grande um do outro, trabalhando. E passou um menininho na calçada. Aí o menininho chegou para o primeiro pedreiro e perguntou: moço, o que você está fazendo? Aí o pedreiro chegou: eu estou assentando tijolos. Aí o menininho olhou, foi mais à frente, aí chegou mais na frente e perguntou para o segundo pedreiro: moço, o que o senhor está fazendo? Aí ele falou: não, estou levantando um muro. Aí o garotinho olhou novamente e foi mais à frente. Aí chegou mais na frente, ele perguntou para o terceiro pedreiro: moço, o que o senhor está fazendo? E o pedreiro falou: eu estou ajudando a construir uma escola. Percepção. Qual é a percepção que nós temos do judiciário? Qual é a percepção que a sociedade tem da gente? Resultado de valor para o cidadão, indicadores. O que é julgar mais processos do que são distribuídos, doutor? O que significa isso para a sociedade, para quem não é do ambiente, do ecossistema judicial? O que as metas que o CNJ coloca às vezes são metas internas. Elas não são importantes, são importantes porque alavancam o nosso trabalho, mas elas tratam do processo. Se o foco é no cidadão, a gente tem que focar no resultado. Não pode só ter indicadores de metas, de julgamento. Não. O que a sociedade quer? Outras coisas. Quais são as perspectivas de valor da sociedade do cidadão? Resultado. Eles querem saber se já diminuiu o número de feminicídio. Ele quer saber se o processo dele teve realmente, foi deferido, foi ganho. Não só a sentença. Ele quer saber se diminuiu a criminalidade. E o judiciário tem papel preponderante nisso, porque, muitas vezes, é a última esperança da sociedade. Não deveria ser, mas é. Então, é muito importante trabalhar com resultado. Percepção de inclusão. Percepção de inclusão interna e externa. Interna, unificação de entendimento. Quando eu falo de percepção interna, eu estou falando em percepção da gente, dos tribunais. Você tem que se sentir incluído. Existe um processo de integridade, existe um processo de governança. Vocês acham que estão incluídos nisso? Você tem que se sentir incluído, senão não adianta. E aí esse processo de inclusão é uma escalada, porque nós nos incluímos, o tribunal aqui se inclui, os outros tribunais se incluem, e você tem um poder judiciário brasileiro incluso. Mas ainda falta a sociedade. A sociedade tem que se sentir incluída. Então, primeira coisa, inclusão interna, unificação de entendimento. Todos têm que entender o que tem que ser feito e saber exatamente como fazer. Percepção externa. Facilitação. Eu citei aqui o legal design, mas a gente tem várias iniciativas e a gente tem que ter iniciativas mais institucionais. A gente tem muita iniciativa hoje, mas iniciativas isoladas, para facilitar justamente essa percepção de inclusão das pessoas. É muito importante que você facilite o entendimento. Todos nós aqui sabemos o que é um autoconcluso. Agora, pergunta para qualquer cidadão aí fora que não tem menor conhecimento jurídico o que é um autoconcluso. Não sabe. Por que isso? Você está defendendo acabar com todo o arcabouço jurídico de procedimentos, de ritos. Não. Isso não é uma exclusividade do judiciário. Todos os segmentos têm, a área médica tem os seus ritos, tem o seu vocabulário, o judiciário tem, a área química, a área de engenharia, todos têm. Mas que isso fique dentro do ecossistema. A partir do momento que você extrapola isso, você tem que facilitar. Por que não colocar lá na consultazinha do terminal? Olha, aguarde um momento, o seu processo está sendo analisado pelo magistrado. É simples. Mas quem tinha que fazer esse papel é o advogado. Ok, mas isso era no tempo em que o processo era físico e que só o advogado acessava o processo. Hoje em dia você tem internet, os próprios tribunais, o próprio judiciário brasileiro, por uma questão de transparência, coloca todas as informações lá. Então, se você está colocando a informação para a população,
você tem que colocar uma informação clara. Então, é importante transparência. Transparência e divulgação como fator crítico de sucesso. E aí eu estou falando internamente nos tribunais, em todo o ecossistema de justiça e externamente. E aí, estratégia nacional, né? Como é que a gente operacionaliza tudo isso que eu estou falando? O CNJ tem uma estratégia, uma diretriz nacional, que hoje essa é a resolução 325, que vai de 2021 a 2026, e você tem uma governança institucional integrada. Essa governança institucional integrada, né, que tem esses princípios ali, ela é fruto dessa governança que vai se estabilizar e que vai ganhar uma maturidade em cada tribunal para convergir para uma governança institucional integrada de todo o Poder Judiciário. Prover direcionamento estratégico, assegurar o atingimento de metas organizacionais, garantir riscos, que os riscos sejam gerenciados, utilizar recursos com responsabilidade, preservar e otimizar valor de interesse organizacional, contribuir para a longevidade organizacional. E aí você vai entrar no que eu chamo de Judiciário 4.0. Que eu fiz uma brincadeira, criei uma formulazinha dizendo que o Judiciário 4.0 é igual a Justiça 4.0, mas a Administração Judiciária 4.0. Mas o que é isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é distinguir o que são programas e projetos. Quando a gente fala de estratégia, quando a gente fala de governança, as pessoas tendem a, não, vamos fazer um projeto, vamos fazer outro projeto, e faz uma série de coisas sem entender nem qual é a distinção. Um projeto é uma coisa que tem começo, meio e fim, um objetivo pontual. Um programa não, ele pode ser composto de vários projetos, ele é de longo prazo e não tem um fim específico. Então é muito importante distinguir isso. A administração, às vezes, dos tribunais, quando quer fazer alguma coisa, não, vamos fazer um projeto. Às vezes é um projeto que vai durar 4, 5 gestões. Não é um projeto, é um programa. Pode ser subdividido em vários projetos. É preciso distinguir, é preciso entender isso. Senão você não consegue o resultado que você quer. Essa é a primeira coisa. 4.0. Por que 4.0? 4.0 é um empréstimo que nós, dos judiciários, pegamos da indústria 4.0, né? Nós tivemos as fases da Revolução Industrial e nós estamos na fase 4 da Revolução Industrial 4.0. E o judiciário também entrou nessa onda pelo marco, pela fase que ele está passando de transformação, que é marcante. Então, a gente marcou isso como 4.0 também. E o Justiça 4.0, o que é a Justiça 4.0? Justiça 4.0 é um programa que foi criado pelo CNJ, e aí é um programa com vários projetos, né, para a área judicial, de forma que a gente pudesse não só dar conta desse processo de transformação digital, mas também da governança. O mais relevante deles é a PDPJ, que é a plataforma digital do Poder Judiciário, né, que tem essas premissas aqui. A plataforma ela está no site do CNJ, tá, com vários projetos lá. Eu vou até mostrar aqui uma outra imagem que mostra isso. Então, quais são as premissas? Quebra das aplicações em unidades atômicas de negócio com domínio único definido, estabelecimento de padrões de desenvolvimento da arquitetura, desenvolvimento comunitário, com colaboração para aproveitamento comum, instituir plataforma única para a disponibilização de soluções de microserviços por nuvem. Ou seja, a PDPJ é uma grande market story, em que ela coloca lá todos os sistemas nacionais do Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, uma disponibilização de uma nuvem, de um banco de dados centralizado com todas as informações do Poder Judiciário. E aí, a figurinha que eu falei, hoje nós temos cerca de 30 e poucos projetos. A PDPJ começou como um projeto, mas ela se tornou tão grande que ela se transformou num programa, com vários projetos dentro. Desde sistemas de infraestrutura para os tribunais, módulos básicos, módulos negociais e sistemas judiciais. Isso é a PDPJ hoje.
Tá? Eu não vou entrar em muito detalhe pelo nosso tempo, mas aqui eu poderia falar um pouco de cada um desses sistemas. Tem coisas bem interessantes aqui, que provavelmente alguns de vocês devem conhecer, alguns pelo menos. Juízo 100% digital. O juízo 100% digital é o processamento onde todos os atos processuais são exclusivamente praticados por meio eletrônico e remoto, por intermédio de rede mundial de computadores. Provavelmente, eu não sei se aqui no tribunal tem, né? Então, o juízo 100% digital, vocês já conhecem, é outro projeto da Justiça 4.0. Núcleos de Justiça 4.0 são núcleos especializados em razão de uma mesma matéria, com competência sobre toda a área territorial situada dentro dos limites da jurisdição do tribunal, que provavelmente vocês devem ter também aqui. Então, eu não preciso entrar em muito detalhe. E aí eu cito outros projetos menores, e aí eu cito o balcão virtual como um deles, mas sim vários outros, tá? Senão a gente ia ficar aqui enumerando. O importante é a gente entender o contexto da justiça, do programa Justiça 4.0. E aí a gente passa para a Administração Judiciária 4.0. Por que a Administração Judiciária 4.0? Porque a gente precisa entender, a gente falou de governança, a gente falou de equilíbrio, a gente falou de colaboração, de corporativismo. E aí você precisa entender uma coisa. Não é à toa que a justiça é uma balança, é representada por uma balança. Se essa balança estiver desequilibrada, não vai funcionar. E não adianta você ter todo um investimento na área judicial, fazer um Justiça 4.0 com tudo que está se fazendo, se você não tem uma administração também preparada para suportar isso e dar suporte para a área judicial. Se o Poder Judiciário, se todos os tribunais fossem só compostos, não precisasse de administração, era só composto pela área judicial, e não é verdade. Todo tribunal precisa de uma área administrativa para dar suporte. E não adianta você ter um programa de Justiça 4.0, a área judicial lá em cima e a administração lá embaixo. Elas têm que estar niveladas. Por isso é importante que a área administrativa dos tribunais também estejam no nível 4.0. E aí nós temos uma série de iniciativas que o CNJ que é a Estratégia Nacional de Tecnologia, a Estratégia Nacional de Segurança, Estratégia Nacional de Pessoas, contratações, orçamentos e sustentabilidade. Todas com resoluções feitas pelo CNJ, com o objetivo de dar suporte aos tribunais para que eles sustentem justamente todo esse programa. E aí, você tendo uma administração 4.0 e uma justiça 4.0, você consegue ter um judiciário 4.0. É muito importante que todos nós tenhamos isso em mente. A gente não tem uma justiça 4.0, a gente precisa ter um judiciário 4.0. Ninguém é melhor ou pior que ninguém. A área judicial não é melhor, a área administrativa não é melhor, todos têm que ser igual. O trabalho é coletivo, para a gente chegar no objetivo. Judiciário infinito.0. A gente tem, as pessoas riem quando eu falo isso, a gente está no 4.0 da indústria, a gente está no 4.0 do judiciário, mas mais mudanças virão, novos marcos, novas fases virão. Isso é infinito, gente. O mundo vive em constante mudança. Nós hoje temos coisas, e eu vou até mostrar aqui algumas, que a gente, há menos de um ano atrás, não se ouvia falar. E aí, o que você precisa para estar preparado para o judiciário do futuro, né? A gente pode resumir aqui o judiciário infinito.0 como o judiciário do futuro. Governança. A primeira coisa, governança, e aí a gente está falando de uma governança adaptativa. O que é a governança adaptativa? A governança adaptativa é uma nova teoria da governança que trabalha a governança com dinamismo, com pequenas porções mais rápidas. Não é possível você implantar uma governança adaptativa se você não tiver uma governança institucional integrada, sedimentada. Por isso que a fase em que nós estamos da governança é muito importante.
porque ela vai dar o alicerce para que a gente possa ter um salto para uma governança que a gente chama de governança adaptativa, que é uma governança mais célere. Além disso, a gente não pode deixar de pensar, e nós já falamos, os outros palestrantes anteriores também já falaram sobre isso, que é sustentabilidade. Né? É o Environment Social Governance. É governança social e ambiente. Não dá mais para não ter uma governança sustentável. É preciso que ela seja sustentável. E aí, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de uma série de coisas, inclusive de integridade, que a minha amiga Tati falou ainda há pouco. E, por último, iniciativas como a da Rede de Governança Brasil, que pregam justamente o futuro da governança no país como uma coisa, como um caminho convergente para uma unificação nacional. Premissas. Premissas para um judiciário do futuro. Cultura digital. Liderança. Judiciário 4.0. Cidadão no centro. Judiciário como plataforma. Inovação multidisciplinar e ecossistema. Sem isso, a gente não consegue avançar, a gente não vai conseguir avançar para um judiciário do futuro. Os próximos passos do Infinito 0.0 dependem disso. E dependem de todos nós. Antecipando o futuro. Né? Eu falei de tecnologias, eu falei de uma série de coisas, e aqui tenho 3 exemplos disso. Antecipando o futuro. A gente tem que começar a pensar, lembra que eu falei de inovação? A gente tem que pensar fora da caixa. Judiciário como serviço. Como é que é isso? Uma série de iniciativas que a gente pode fazer. O judiciário tem que se reinventar, porque o mundo está se reinventando. Só para vou citar um exemplozinho. Há pouco tempo, o Banco Itaú criou um banco digital só para gamers. Por que ele fez isso? Porque ele achou bonitinho, que ele achou interessante? Não, porque ele viu um nicho de mercado. É um banco digital que tem uma linguagem específica de gamers. Caramba, é segmentado. E aí, quando você fala em judiciário como serviço, não é o judiciário como serviço, como a gente faz os serviços aqui. Não. É um outro judiciário. Você tem que pensar de forma segmentada. Porque na região norte é de um jeito, na região centro-oeste é de outro. Não, não é isso. Não é só uma questão de regionalismo. É você atender o cidadão por segmento. É você atender o cidadão de uma determinada comunidade com a linguagem daquela comunidade. E aí eu não estou falando só de regionalismo, não, né? Porque a gente tem regionalismo, no Sul fala-se de um jeito, aqui no Nordeste fala de outro, no Sudeste de outro. Não é só isso. É dentro de um mesmo ambiente. É, por exemplo, a gente ter aqui no Amazonas um tribunal de justiça para os índios. É ter um tribunal de justiça para as comunidades carentes. É ter um tribunal de justiça para o resto. É você trabalhar como serviço. Serviço personalizado. A gente não vai escapar disso. E não tem como achar que, porque serviço... Não, a gente vai ter que se enquadrar de alguma forma. Inteligência artificial. Inteligência artificial veio para ficar. Mas não a inteligência artificial que todo mundo acha que a máquina vai substituir o homem. Eu tenho estudado um pouco disso e nem tão cedo isso vai acontecer. A gente tem, às vezes, umas expectativas muito... principalmente o público em geral, uma expectativa muito além daquilo que é a realidade. Outubro do ano passado, eu fiz uma pesquisa recente. Ninguém sabia o que era chat GPT. Hoje em dia, se você perguntar para o mesmo público, todos vão dizer que sabe o que é e a maioria deles vai dizer que já até usou. É moda. Mas, do ponto de vista prático, para as organizações, para o judiciário, por exemplo, é a modinha. Todos os tribunais hoje querem ter uma solução de inteligência artificial e ela pode ser utilizada sim, mas para as questões mais simples,
questões repetitivas, por exemplo, ações de dívida ativa, executivo fiscal, funciona perfeitamente. A inteligência artificial veio para ajudar o homem, para tirar dele tarefas repetitivas, enfadonhas, para que ele possa discernir aquilo que ele realmente precisa. Ela não veio substituir, porque não há como, pelo menos por um bom tempo, uma inteligência artificial substituir um magistrado numa ação de família, em que tem uma guarda de criança. Como é que uma inteligência artificial vai entrevistar uma criança para decidir? Não tem como. Isso é o trabalho do magistrado. Isso é o nosso trabalho. O homem, o ser humano, ele é razão e emoção. E por mais que o judiciário e a justiça sejam isentas, e são, os magistrados são seres humanos. Todos nós. Então, todos nós somos movidos por razão e emoção. E num caso desse, isso influencia. Blockchain é uma outra tecnologia que está sendo muito usada, que a gente chama de corrente, né? De blocos, em que essa tecnologia ela permite uma certificação e uma garantia de que o que está sendo feito ali ela tem um respaldo, uma certificação forte, né? E como é uma corrente, toda a informação que é colocada nessa corrente, ela está dividida em todos os elos da corrente. Então, não adianta você querer mudar a informação apenas num único elo, porque não vai funcionar. Por exemplo, uma escritura. Né? Vamos fugir da área judicial, área extrajudicial. Uma escritura. Se um cartório faz uma escritura e coloca na blockchain, toda a rede daquela blockchain, e aí a gente pode pensar numa rede do judiciário de blockchain, já tem algumas redes assim. Quem tem acho que é a ANP? Não. Tem uma dessas dessas autoridades, né, que tem já uma blockchain muito interessante. E, por exemplo, se você coloca uma escritura lá, ela vai estar em todos os elos da corrente. Então não adianta, por exemplo, lá no interiorzão, um cartório ou uma pessoa que esteja fazendo uma transferência, queira fazer uma grilagem, queira fazer algum tipo de transação ilícita com relação àquilo, porque a escritura que está sendo feita, ela está distribuída em todos os elos. Ele não vai conseguir mudar a informação. A informação fica segura. Né? Então é uma tecnologia que está vindo também para ajudar muita gente. Né? Isso aqui eu estou falando de algumas coisas que estão por vir. E aí, quando eu falo lá do infinito.0, é isso aqui. São coisas como essas que vão aparecer de uma hora para outra e que vão entrar na nossa vida e a gente vai ter novos marcos da justiça. E é isso, gente. Eu estou terminando. E aí, para terminar, eu falo de utopia. Né? Fernando Birri é um cineasta argentino que faleceu antes da pandemia e ele tinha uma visão muito interessante de utopia, que eu sempre gostei. Ele dizia que a utopia ela é um objeto distante e que cada passo que a gente dá em direção a ela, ela avança mais um passo à frente. E aí, uma vez perguntaram para ele, se a gente não consegue alcançar a utopia, ela está sempre um passo à nossa frente, para que serve a utopia? A utopia serve para a gente não deixar de caminhar. A gente não pode deixar de caminhar. O judiciário brasileiro não pode deixar de continuar caminhando. Por quê? Aonde queremos chegar? Entregar resultado de valor para a sociedade e o cidadão. Esse é o objetivo da transformação digital e da governança. Só que a gente só vai conseguir isso se todos nós que estamos aqui,
todos nós, todos que estão nos assistindo, todos esses tribunais e toda a sociedade lá fora souber o que nós estamos fazendo. E nós não estamos levantando muros, nós estamos construindo um judiciário melhor. É isso que nós estamos fazendo e é isso que todos nós temos que ter essa consciência. Nós estamos construindo um judiciário melhor para entregar resultado de valor para o cidadão e a sociedade. Senão não tem sentido, gente. Muito obrigado. Doutor, gostaríamos de agradecer. A sua palestra foi, além de elucidativa, muito instigante. É interessante quando a gente sai muito reflexivo de uma palestra. E tudo que foi abordado nos leva à reflexão. Então, isso é muito importante, isso nos desafia. E como o senhor mesmo falou, a gente está numa fase de mudança, a mudança é necessária, é importante, faz com que pensamos em novas tecnologias. Essa também, a gente tem visto que tem sido uma proposta do próprio Conselho Nacional de Justiça, até em projetos e programas que têm sido apresentados de integração, de cooperação. A cooperação judiciária veio para ficar e nos mostrar que unidos vamos mais longe. Então, gostaria de agradecer, dizer que vai me levar muito à reflexão de muitos pontos que foram abordados e desejar sucesso na vida profissional do senhor. Obrigada. Muito obrigado. Estou à disposição para outras oportunidades. Estou aqui à disposição. Obrigado. Convidamos a todos a assistirem o vídeo institucional do Programa Nacional em Governança Pública, Pronagov. Olá, quero te fazer uma pergunta. Você sonha com um Brasil melhor? Melhor para você, para a sua família, para todos os moradores desse nosso grande país? Eu tenho certeza que sim. Então, vou te falar de uma palavra que pode transformar o nosso país. Essa palavra é governança. Isso mesmo, governança. O trabalho executado pela alta gestão precisa de apoio, além de um acompanhamento constante quanto ao seu desempenho. Esse acompanhamento é feito pela área de governança. Ela vai ajudar o seu município a alcançar de forma prática os melhores resultados. A área de governança também acompanha as ações e trabalhos da Prefeitura e facilita a condução dos projetos, inclusive ajudando a obter de forma rápida melhores resultados, gerando políticas públicas mais eficientes à população. Assim, todo mundo sai ganhando. A governança vai ajudar você, governante, a conseguir o tão sonhado alinhamento entre o planejamento estratégico municipal, leis orçamentárias e as contratações públicas, disponibilizando para você 3 ferramentas fundamentais que são liderança, estratégia e controle. Em resumo, a governança te ajuda a botar ordem na casa e a fazer as contas baterem. A governança vai ajudar você, cidadão do nosso imenso Brasil, a se tornar um agente de governança, te permitindo acompanhar e entender melhor o funcionamento do seu município, bem como fiscalizar as decisões tomadas pela alta gestão da sua cidade. Mas você pode estar pensando, tudo isso é muito complicado. Deixa eu te falar, não é. O Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público, IGCP, entidade mantenedora da Rede Governança Brasil, RGB, com o apoio de seus parceiros, criou o Pronagov, um programa que tem como finalidade a capacitação de servidores e de gestores públicos de 90% dos municípios brasileiros e mais de 10 mil agentes de governança em 5 anos. Para alcançar essa meta, o programa foi organizado em 5 iniciativas. Primeira, adesão ao Programa Nacional em Governança Pública. Segunda, formação de agentes de governança pública. Terceira, apoio em cursos e mentorias. Quarta, Índice de Governança Municipal e GovN. E quinta, Prêmio Pronagov.
Toda a parte de treinamento do programa pode ser feita em qualquer lugar do Brasil, a qualquer hora, pela internet. As etapas serão implantadas e realizadas em ciclos anuais ao longo de 5 anos de projeto. Para conhecer com mais detalhes todo o funcionamento do programa, você pode acessar o site www.pronagov.com.br. Senhoras e senhores, nesse momento faremos um sorteio de 2 kits enviados pela Rede Governança Brasil. Mas antes do sorteio, alguém deixou de pegar o número? Todos estão com o número? O sorteio será realizado eletronicamente, lá pelo telão, tá bom? Vão sair o número e vocês vão... O ganhador vai receber o kit das mãos do Dr. Ivan Lindenberg Jr. Primeiro número... Número 15. Pode vir. Próximo número. Setenta e um. Número 71. Pronto. Senhoras e senhores, com a devida autorização, este evento está encerrado. Agradecemos a presença de todos os palestrantes e de todos os presentes. Lembramos que toda a programação da Escola Judicial é divulgada pelas redes sociais, intranet e portais eletrônicos do Tribunal de Justiça do Amazonas. Solicitamos a todos que acompanhem a divulgação das nossas programações. Convidamos a prestigiarem o coquetel que está sendo servido no primeiro andar deste centro administrativo. Desejamos a todos uma boa tarde.